Na minha opinião, quem nunca está no digital, ele precisa ser transparente, bem organizado e bem discutido. Não pode ser da forma GA, né? Já ouviu falar da forma goela abaixo. Eu acho que é assim e vai ser assim. Daí tem aquela sensação interna de eu sou grandão, mas quem é tu na fila do pão naquela região? Às vezes tu não é ninguém lá ainda. O digital não nasceu da empresa. O digital nasceu da mudança de comportamento do consumidor, do cliente, das pessoas. Nos ajudam muito a dar mais carinho a quem gera mais resultado para a empresa. Sejam muito bem-vindos. A gente fala o novo nome ou não? Não, ainda não, né? É porque não aprovou a marca. É porque a gente vai trocar o nome do Appcast. É porque daí a gente fala, pô, vocês são uma empresa de marketing. A gente fala sim, vocês são criativos. A gente ajuda as empresas a vender de forma mais inteligente. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. Então vocês são criativos, né? Sim, sim. E o nome do podcast de vocês? Appocast. Eu falei, pô, mais clichê que isso não existe. E a gente vai mudar, a gente tem um nome novo. Qual é o nome novo? Bota um pi aí na gravação, porque é focado muito em... Que é o que a gente fala muito de executar. Execução, como a gente garante a execução. Isso é muito nosso. O nome é bom, tá? É. Eu gostei do nome. É. Daí a gente fala, não, o conselho não é muito nosso cara. Nossa cara é... Que é o foco do comitê, né? É o comitê semanal, é isso aí. Então esse vai ser o nome do podcast. E os nossos temas, inclusive, está sendo o primeiro hoje. Os nossos temas vão ser resoluções de problemas. Não vão ser mais temas tanto de histórias. Porque a gente entrevistou 150 empresas da região no último ano. Pô, 150. Foi bom. Foi muito bom, principalmente para a nossa marca crescer. Mas agora a gente quer resolver problema. Boa. E um dos principais problemas, sejam muito bem-vindos ao novo, não tão novo assim, Appcast, vai ser conflito de canais, que é um dos principais problemas que acontece principalmente nas empresas B2B indústria, aonde a gente quer de toda forma fazer com que as indústrias vendam de forma mais inteligente. A gente vai entrar com o e-commerce, a gente vai entrar com o canal digital, e aí tem o outro lado da balança aqui, que são tantos times de vendas internos, às vezes ficam ofendidos também com os e-commerce, ou com esse digital mais agressivo, e também os representantes comerciais, onde acabam conflitando. Então hoje, para o nosso bate-papo, para falar desse assunto, uma das pessoas que eu mais admiro em gestão de vendas, Henrique, já é da casa, já trabalhava conosco em outra empresa, acabou indo para Ártico, virando diretor da Ártico, a gente acabou evoluindo lá também. Seja muito bem-vindo, Henrique, a esse nosso primeiro bate-papo do ano. Obrigado pelo convite, Eduardo. Muito obrigado aí, é uma satisfação estar junto aqui também. E mais legal ainda é o primeiro do ano, né? Então, fico bem contente pelo convite. E, enfim, a ideia aqui é a gente conversar bastante aqui, entender um pouquinho desses processos, e quando a gente fala ali de digital, equipe comercial, é sempre um desafio, né? Mas o desafio ele vem muito antes se a gente entrar na parte cronológica, o digital entrou quantos anos atrás? Uns 25 anos atrás, Sim. uns 27 anos atrás, Sim. enfim. 99, 2000, a gente começou a olhar um pouco mais o digital como estratégia de negócios, enfim. E antes disso, o processo todo era vendedor de rua, vendedor, representante comercial, ele tinha todo o processo do canal de vendas na mão dele. Ele que prospectava, né? Hoje a gente fala de digital, a prospecção do digital, como funciona. Antes do digital, o vendedor, o representante comercial, ele pegava o carro dele, ia para aquela região, olhava para os lados, né, via onde estava o cliente, parava no posto de gasolina, perguntava, eu vendo esse produto, ou alguém me indicou essa indústria, ou essa loja, onde fica, ia para o ponto de táxi. Na verdade, assim, venda sempre foi relacionamento. Eu sempre falo, venda é relacionamento. E esse relacionamento sempre foi muito bem feito antes do digital, e hoje é fator determinante. Hoje, mesmo com o digital, o representante e esse relacionamento olho no olho, né, presencial. Mas esses conflitos vieram porque quando tu sai
de uma zona de conforto, por exemplo, na empresa, vou colocar um CRM novo. Já tem conflito, já tem muita gente já sai da zona de conforto. Eu digitava desse jeito, eu clicava desse jeito, agora é do outro, enfim. Então, a gente precisa entender que a parte de representação comercial ou vendas, essa estrutura vem há muito tempo atrás, vou chutar desde a Revolução Industrial, existe um vendedor para uma indústria vendendo da mesma forma, indo, fazendo relacionamento, apresentando produto, levando catálogo, fazendo toda a jornada e tendo esse processo da jornada do cliente, né? Eu estava conversando um tempo atrás com alguns amigos, né? E a gente diz, mas o representante se acha dono da carteira. Até um tempo atrás ele era dono da carteira, porque ele era o diferencial da performance de uma empresa em relação à outra. Porque ele captou toda aquela carteira. Ele foi naquela região, ele investiu tempo, ele fez relacionamento, ele vendeu aquele produto. Então, as empresas, antes do digital, elas ficavam muito dependentes da agenda daquele representante. Total dependente da agenda do representante, da performance daquele representante, né? Então, o trabalho do representante ou do vendedor externo ou até do vendedor interno, ele é muito focado em toda a jornada do cliente antes do digital. E daqui a pouco chegou o digital. E daí, tudo que a gente... Bom, daí é quase uma filosofia a gente falar tudo que está no... A gente acha que tem coisas no controle, né? Isso aqui está sob meu controle, a gente não tem nada controlável, né? Nossa vida não é controlável, né? Mas as vendas que eram controláveis, elas começaram a... Inicialmente, o digital começou com aqueles websites, né? Então, o que o digital começou? A internet. Depois, agora como é o website da empresa. Aí, quando começou o website da empresa, toda a empresa queria ter o seu website, seu site na internet. E aí, o cliente que comprava sempre daquele vendedor, ele já começou a entrar no site e disse, não, mas tem outros fornecedores que não me visitam, ou que não vêm naquela região, ou que às vezes aquela empresa não tem uma cobertura de representantes naquela região, outra estratégia, enfim, de comercial, que a gente estava falando há pouco ali sobre cobertura de regiões, de representantes ou vendedores em coberturas de regiões. Então, com o site, ele já começou, aquele cliente que às vezes era atendido pela mesma indústria, ou pelo mesmo fornecedor, ou pelo mesmo, ele começou a olhar um pouquinho além. Ele começou a buscar, eu compro o produto A. Ele digitou o produto A, antes era Yahoo, Alta Vista, né? Eu sou da época da datilografia, eu fiz Escola Nacional de Datilografia, depois agora eu fui me adaptando também ao processo também. Então ele foi digitando no buscador o tal produto e ele começou a entender que não é só essa indústria regional que pode me atender. Talvez tenha uma indústria de outro estado que está me atendendo também. Então, aí o digital ele começou... Quebrou a barreira geográfica ali, né? E tirar o pessoal da zona de conforto. Né? Resolvendo muito tempo para esse cliente, agora ele resolveu ligar para uma outra empresa. Né? E aquela empresa talvez não tinha cobertura de mercado, daqui a pouco ela entendeu que tinha mercado naquela região e colocou mais um representante, mais um vendedor. Então esse foi o início ali do digital, né? Começou aí a criar os primeiros conflitos, os primeiros desconfortos, né? Depois veio esse carinha aqui, né? Isso aqui mudou a vida de todo, mudou o jogo, né? A gente tinha, se a gente pensar num eletrocardiograma, né? A gente tinha um eletrocardiograma assim. Quando entrou o celular, ele começou a fazer assim, porque daqui a pouco começou redes sociais. O relacionamento começou diferente. Tinha vídeos, WhatsApp. Então, o contato de mensagem, de vídeo, disso, daquilo, das redes sociais, aliado ao site, entrando no processo de e-commerce, aí começou o conflito e o processo
foi muito rápido. Como a gente falou, 20 e poucos anos atrás começou isso. E 20 e poucos anos atrás, para quem estava fazendo tudo igual há muito tempo, muitas empresas colocaram de qualquer jeito. Sim. E assim, o que gera conflito? O que gera conflito é quando as coisas não estão claras para o teu time de vendas. É quando não tem um processo estruturado para o time de vendas. Uma empresa é uma tríade, né? Pessoas, processos e produto. Né? Essa é a tríade. Claro que tem, se a gente for olhar um pouco mais... tem um monte. Né? Mas assim, o básico pessoas, processo e produto. Né? E pessoas estão ali em cima da pirâmide. E esse processo do digital ele foi tão rápido, né? Que as empresas foram fazendo rápido também, foram tentando se adequar. E muitas delas não organizaram esse processo do jeito certo que precisa ser feito. Né? Uma boa política comercial, uma boa comunicação, qual é a estrutura de cada um, como vai funcionar cada um. Né? Então, essa estrutura do digital, do representante, do vendedor externo, ele vem de pouco tempo. Então, tem algumas dores que agora, nesse momento, porque assim, o digital não nasceu da empresa. O digital nasceu da mudança de comportamento do consumidor, do cliente, das pessoas, né? Entrou o digital. Nossa, isso vai me facilitar. Né? Então ele mudou o comportamento. Então tudo que ele fazia antes, por exemplo, eu morava em São Paulo quando não existia Uber. Eu tinha que ir num ponto procurar um ponto de táxi para pegar o táxi quando era a minha placa de rodízio. Ou eu ficar numa avenida muito movimentada e pedir para um táxi parar. Né? Hoje eu não me vejo, eu não sei nem onde tem ponto de táxi, não sei, aeroporto, rodoviário, enfim, ou eventos maiores, mas não existe mais ponto de táxi. Hoje eu não me vejo indo até um ponto de táxi. Eu pego um aplicativo e chamo N outros aplicativos, enfim, de locomoção. Eu acho que o que tem que ficar claro para todo mundo é que o representante comercial não vai deixar de existir. Nunca. Não vai. E uma das coisas que a gente, inclusive nessa imersão aqui de processo de expansão, a gente fala, o representante comercial que souber usar o digital a favor, que falar assim, ó, essa região aqui para mim, fazer a visitação tá muito caro. Tá muito caro fazer essa rota. Então por que eu não tento usar um digital, um processo de prospecção mais eficiente para aquela região ali, para cobrir essa carteira. Então, eu acredito que é complementar. Mas o que tu falou muito bem, como veio dessa bagunça de mercado novo, que ninguém entende muito bem como funciona, aí, obviamente, as pessoas recuam. Recuam e continua o desconforto. Exatamente. Né? E, assim, esse processo de um representante vai acabar, existiu nesse meio tempo vários mensageiros do apocalipse falando, o representante agora o e-commerce. O e-commerce, ele representa, antes da pandemia, representava 3 a 4% do faturamento das empresas, depois da pandemia chegou em 10%. Então, assim, não é o digital que vai, o digital ajuda e vem para ajudar, vem para ajudar ao representante, ao vendedor vender mais, porque venda é relacionamento. Eu brinco assim, por exemplo, quando eu era pequenininho, a minha mãe ia comprar tênis para mim, né? Então ela tinha 3 marcas de tênis, Conga, Bambi e Quixute. Ela era refém de 3 marcas de tênis, era refém de algumas lojas, naquela época eu acho que não existia shopping, não lembro de shopping naquela época, ela ia para o centro ou ia para uma loja de bairro e ela só tinha 3 marcas de tênis. Hoje a minha esposa, ela vai comprar um tênis para o meu filho, então meu filho tem várias opções de marcas que eu uso, ele usa, de diversos modelos. A minha esposa, ela pode ir no shopping, pode ir na loja de bairro, ela pode pegar o celular dela e o produto chegar. Várias lojas digitais. Muito, ela pega o celular dela e digita o tênis que ele quer, compara os preços e o tênis está na porta da nossa casa. Então, o processo e essa mudança
já aconteceu, né? Sim. Antes a gente era muito refém de algumas marcas, e o mercado se abriu, né? E essa adaptação, né? A gente fala desse processo de por que gerou o conflito, ou porque às vezes esse conflito ainda vem à tona, né? Sim. Vem à tona porque há muito pouco tempo atrás isso aconteceu. E as coisas estão acontecendo tão rápido. A gente falei do celular, do eletrocardiograma, agora vem a inteligência artificial, esse eletrocardiograma está cada vez mais rápido, né? Então, esse processo é adaptável. O representante ele nunca vai deixar de existir, ele é extremamente importante para toda a indústria. Ele é muito importante para toda a indústria, muito importante no processo de relacionamento, no processo de vendas dessa indústria, mas a indústria que souber fazer uma captação de bons clientes, ajustar esse processo para que aquele vendedor ele ganhe mais espaço e mais velocidade de vendas através de toda a estratégia digital, a gente está acertando. Sim. Né? Hoje eu vejo muitos representantes hoje usando redes sociais, usando captação e tráfego pago para ele captar maiores clientes, para ele assumir a autoridade no que ele vende. Ele ajuda as marcas também a confiabilidade das marcas. Enfim, eu vejo muitos representantes indo também para esse canal. Né? Principalmente aí depois da pandemia, o representante ele precisou se reinventar também, né? A gente fala da pandemia aqui como um processo onde muitas marcas não estavam no digital e tiveram que ir para o digital, então teve uma escalada, e o representante também se reinventou muito depois desse processo também. Então eu vejo muitos representantes indo para esse processo, indo para as redes sociais, fazendo bons conteúdos em collab com as indústrias também, com redes sociais, vendo também tráfego pago para captar clientes, para prospectar clientes também, não só deixando a cargo da indústria, mas ele fazendo esse trabalho. Então a gente estava brincando, né? Falando o que o representante fazia antes do digital, como é que ele captava os clientes, ele ia, olhava para os lados, perguntava. Ir na guarita, pegar o cartãozinho, muito legal. Usar mapa 4 rodas, pegar as páginas amarelas do hotel, enfim, era assim que o processo acontecia. Hoje o processo é diferente, hoje se gasta muito menos do que se gastava antes. Eu me lembro que quando a gente fazia uma propaganda na televisão, ou na rádio, ou no jornal, ou numa revista, a gente, obviamente, toda a indústria tinha o seu público, mas ela atingia um monte de gente que não precisava ser atingida. E o custo era muito caro. No digital, a gente atinge a pessoa que precisa ser atingida, que está buscando aquela necessidade, né? Então, isso também veio para facilitar o processo, né? E o processo de conhecimento de produto, o processo de relacionamento também facilitou bastante também. Agora, aquele representante que era o tirador de pedido, esse representante ele cada vez está perdendo um pouco mais de espaço. Porque o cliente ele conhece mais do produto porque hoje o cliente ele tem tanto acesso a produto, a grupo de WhatsApp daquela região ou do segmento dele, ele vai perguntando, ele tem os seus indicadores, enfim. Então, o representante hoje ele precisa estar muito bem preparado. E ele só se prepara com tecnologia, com digital, com... Eu acho que a gente pode colocar eu vejo 3 grandes etapas, né? Porque a gente pega 2000, olha só, 20 anos até 2020. Sim, o digital existia antes, mas 2020 foi né, então foram 20 anos. E depois, 2 anos depois, já teve o outro, que foi com a IA. 3 anos depois, 23 mais ou menos, teve outro grande virada de chave. Então as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? As viradas estão acontecendo muito rápido. E aí, nesse ponto que tu pega do tirador de pedido, 2 coisas que eu vejo que são tendências, inclusive para esse 2026, sim, o digital vai ficar cada vez mais forte, isso é indiscutível.
É uma coisa que não volta atrás. Virou comportamento. É mudança de comportamental das pessoas. O digital é mudança comportamental das pessoas. Não. A inteligência artificial, por que a gente acredita, que eu acredito tanto na inteligência artificial? Porque todo mundo está usando inteligência artificial. Agora, se ninguém tivesse usando inteligência artificial, talvez não ia mudar. Né? Talvez a gente não estava... Mas o digital, ele mudou, o processo mudou porque mudou o comportamento das pessoas. Sim. E aí o segundo ponto é a questão de experiência. Então eu vejo que o digital, ele sim vai ajudar as indústrias e as empresas a ter mais volume, mas as contas estratégicas, os key accounts, aquelas contas chaves que a gente tem na nossa carteira, isso daí é pura experiência. São contas que a gente vai ter que ter mais... Então, eu vejo que as ferramentas que a gente consegue ter nos ajudam muito a dar mais carinho a quem gera mais resultado para a empresa. No fim, a gente tem uma matriz que a gente utiliza ali que é tempo e LTV. Então, tempo para frente e LTV para cima. Quanto maior o tempo e o LTV, maior é o esforço e a experiência que a gente tem que gerar para aquele cliente específico. Claro. Então, essa safra de cliente aqui da ponta, a gente vai conseguir ter muito mais carinho com ela. E as outras safras, deixa que elas sigam a vida normal até ela chegar nesse momento aqui. E esses clientes é onde a gente investe mais tempo. Sim. São clientes que precisam de presença, são clientes que precisam olho no olho, são clientes que precisam uma negociação diferente. Sim. Então, isso precisa de gente... Sim. de frente, pessoalmente, Sim. fazendo relacionamento. Sim. Não é nenhuma plataforma digital que vai resolver isso. Sim. Às vezes não resolve nem pelo telefone. Sim. Precisa de presença. Pessoalmente. As reuniões, eu vou usar um exemplo. As reuniões com vocês, a gente faz pessoalmente. Sim. A gente vai algumas lá e vamos resolver. Deu alguns... não tem... Pronto, resolve. É muito mais rápido para a gente resolver essa questão. E tu estava falando ali do acesso à informação. Olha só que legal. Tem um cliente nosso que é a indústria, que assim como vocês, vendem também B2B e B2C. E a gente estava querendo entender por que o lojista comprava de uma marca e não comprava deles. E aí a gente foi lá, a gente orientou o representante a fazer algumas perguntas específicas, enfim, foi feitas as perguntas, e no fim eles extraíram do lojista, que o lojista estava fazendo o quê? Olha só a visão, ele pegava o site da empresa, a ficha técnica do produto, as imagens do produto, colocava a localização onde estava a loja dele, e jogava a mesma coisa da outra empresa, com a localização da loja dele. E perguntava para a IA, eu tenho essas duas ofertas, logicamente, seguindo a minha localização, o meu público-alvo, qual das marcas eu devo comprar? E a IA falava, mas ambas têm fichas técnicas parecidas, não faz tanto sentido tu apostar tanto naquela, porque eles falavam muito da marca, que era muito forte, mas na região não era. Daí tem aquela sensação interna da empresa de eu sou grandão, mas quem é tu na fila do pão naquela região? Às vezes tu não é ninguém lá ainda. E aí a própria inteligência artificial falava, não, compra desse cara aqui. Então, olha onde o consumidor está indo para tomar a decisão de comprar o teu produto ou não. E cada vez tem mais, a gente sabe que lojistas ainda ou representantes usam muito superficialmente ainda a IA, né? Então, se ela dobra o potencial de processamento a cada 4 meses, imagina que 5 anos. A IA está sendo muito usada na parte corporativa das empresas, né? E não só na parte corporativa, como ela virou comportamento pessoal, começa nas brincadeiras ali da fotinho disso, daquilo, mas as pessoas estão mexendo na IA, estão buscando informações na IA, até diminuir as consultas ali do Google, porque muita gente consulta na IA, né? Então até as campanhas de tráfego, né, faz sentido hoje a gente falar do nosso produto e educar a IA sobre o nosso produto também. Sim. Então
o processo de comportamento, eu sempre falo, né, o digital é comportamento, a inteligência artificial já virou comportamento das pessoas, então essas coisas não voltam mais e agora a gente precisa se adaptar a isso, né? Então, quando um lojista está consultando e pedindo opinião para IA, ele está pedindo opinião buscando uma lógica para isso. Sim. Claro que a presença física do representante, trazendo contra-argumentações, né? A IA ela não sabe de tudo, né? Sim, sim. Trazendo contra-argumentações, trazendo vantagens para aquela tomada de decisão, sim, é muito importante. Sim. Então, o digital pelo digital sem as pessoas, ele não funciona. Sim. Mas tu concorda comigo que aí a gente tem uma janela de tempo que é o que o comprador lá do outro lado toma a decisão. Sim. Então, até o representante chegar lá, já perdeu a venda. Porque ele foi ali rapidinho, deu uma pesquisada, jogou os padrões das duas marcas, qual é a ordem, qual que é o lógico a seguir. Ela vai falar, o representante... E aí entra a questão da rota do representante, que é uma das coisas que a gente bate muito. A gente fala assim, não, peraí, a cada 3 meses tu vai passar naquele cliente... Esquece. Essa janela de 3 meses é o momento perfeito para entrar um concorrente no meio. Uhum. Então, olha como está ficando complexo gerir isso daí. E tu trabalhou também na confecção, e a confecção vejo que tem uma dificuldade grande que é o quê? É os lançamentos. Porque a gente faz o lançamento, aí o representante vai para a rua. Lança a coleção, o representante vai para a rua. Só que o que o representante faz? Primeiro, segundo e até o 3º mês, ele vai nos clientes ativos. Passa por toda a carteira ativa. Para fazer a venda para cá. Só que aí, enquanto ele está fazendo essa lógica que todas as indústrias seguem, quando ele vai abrir as novas carteiras, ele vai lá naqueles que eles não são ativos. Já perdeu o tempo. Já perdeu o tempo, ele já foi atendido pelos representantes que vendem para aquela carteira. Então aí que entra, que eu vejo a força de canais digitais, canais mais inteligentes, que potencializam, não tiram espaço. Ele levanta a mão para a necessidade. Exatamente. Como que vocês... Porque agora, eu acho que foi o recorde, né? Na Black Friday, acho que foi recorde. Foi recorde de vendas. Foi recorde de vendas. Qual que é a visão que a empresa está tendo para o digital? Porque é um caminho que tende a... Não, peraí, vamos começar a olhar mais forte. A gente viu que bateu um recorde. Quer dizer, é possível... qual que é a visão de vocês? E depois de explicar um pouco a visão, como que vocês vendem isso para os representantes? Né? O nosso digital, ele tem dois caminhos, né? O digital B2C e o digital B2B. O nosso digital B2B, ele foca muito nessa prospecção e na captação de novos clientes. Até porque dentro da Artico a gente tem 4 áreas de negócio. Uma área de negócio é câmera fria. Sim. Eu não vendo câmera fria todo dia. Se eu vender uma câmera fria para a Apple, no mês que vem eu não vou vender uma outra câmera fria para a Apple. Então, nesse processo, eu tenho que abrir clientes novos todo o tempo. Né? Outro negócio da Artico é instalações comerciais. Sim. Instalações comerciais, vitrines quentes, refrigeradas e neutras para padaria, confeitaria. A gente não entrega só essas vitrines. A gente faz todo o projeto de loja. Sim. Então a gente tem, dentro de uma indústria de refrigeração com 60 mil metros quadrados, a gente tem uma indústria de marcenaria que faz todo o projeto, todo o layout da loja e entrega essa loja pronta. Não só no Brasil, mas como fora deles, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, América do Sul inteira, Estados Unidos muito forte também. Então esse também é um negócio que a gente precisa captar sempre novos clientes, porque eu não vendo a segunda vez, a não ser que ele for abrir uma filial daqui tantos anos, ou ele já tem um projeto de filial, ou é uma rede de franquia que tem uma venda mais constante. Depois, dentro da Artico, a gente tem os congeladores horizontais para a indústria do sorvete e a indústria do congelado. Esse sim, esse a gente tem uma recorrência, porque a indústria
estratégia de negócio dela abrir mais pontos de venda para aumentar a venda dela, ou substituir outros congeladores que já estão há muito tempo no mercado, enfim, substituir com mais tecnologia, menos consumo, enfim. E esse eu tenho uma carteirização de clientes, então tem uma recorrência, então esse é um mais próximo de uma recorrência de vendas. Sim. E depois a gente tem a parte de adegas cervejeiras e adegas personalizadas, então vou fazer uma adega personalizada numa casa ou num restaurante, desenvolvo também, não vou vender de novo uma adega personalizada para aquele restaurante, ou de novo uma adega personalizada para aquela casa. Então, dentro da Artico a gente tem a gente trabalha muito com o digital para prospecção de clientes novos, para eu abastecer esses representantes. Então, eu tenho um time eu tenho campanhas de tráfego, de reconhecimento, e eu tenho um time de captação que busca negócios através de ferramentas, né? Rede de obras, Sextante, Google, enfim. Sim. Além disso, o tráfego pago. E a partir daí, a qualificação e a ida para o time comercial. Então, o digital, ele ajuda muito eu entregar para o meu time comercial um lead para ele entrar em contato e fazer o processo de venda, que o processo de venda aconteça. Então, o digital, quando a gente fala de B2B lá na Artico, a gente trabalha muito forte para entregar para o representante um cliente potencial que levantou a mão, diz, olha, eu tenho interesse, eu quero conhecer mais. Sim. Né? E só pegando, e pro representante, o lead ele tá claro para ele que o lead é da indústria. Claro. Ele vai atender que ainda existe a indústria vai me dar o lead e o cliente é meu. Ou como que tu vê isso? Não sei se tu entendeu. Esse negócio do cliente é meu, a gente pode voltar ao que a gente estava falando antes, né? Sim. Antes do digital, o cliente realmente era do representante, ele tinha aberto, ele tinha investido, ele tinha... Sim. Né? Se ele saísse de uma indústria e ia para outra, às vezes aquele cliente ia junto com ele. Sim. Então, por conta desse relacionamento e por conta daquela indústria tá muito longe daquele cliente, né? Hoje com o processo do digital, com o processo de relacionamento também, inclusive da indústria, o cliente é da empresa, né? Sim. E obviamente também é do representante também. Sim, né? Não, perfeito. O cliente é dos dois, né? Sim. E se esse representante está representando a minha empresa, sim. O cliente é da empresa, porque ele representa a empresa, né? É infantil achar que o representante vai sair da tua indústria e não vai... não vai abordar o jogo é o jogo. Né? Ele tem relacionamento também. Sim. Ele tem relacionamento também. E venda, como eu falo sempre, venda é relacionamento. Quem sabe fazer um bom relacionamento tem esse cliente por muito tempo. Né? Enfim, o representante recebe esse cliente. Ele visita o cliente, conversa com o cliente. Eu tenho também times comerciais internos que também apoiam esse representante, também vão até esse cliente também para ajudar nesse fechamento. A gente usa muito digital também para reuniões online com alguns clientes também. Esse time ajuda esse representante que está em campo também a tirar algumas dúvidas, também dá um pouco mais de consistência técnica também. Enfim, o digital B2B, a gente utiliza muito forte isso e tem hoje mapeado algumas inteligências artificiais, alguns agentes de inteligência artificial para deixar todo esse processo também muito mais fluido. Dentro do B2C, né, o B2C hoje eu não tenho representantes na parte de adegas e cervejeiras, então eu tenho um coordenador comercial que está em campo para trabalhar o mercado físico, né, e daí eu tenho o e-commerce, onde eu trabalho também o mercado digital, a pessoa física também. A gente está em feiras, nas principais feiras
desse mercado a gente está, House Decor, Pro Wine, Wine South America, então a gente está sempre dentro dessas feiras também captando e mostrando um pouco da nossa história, né? A Artico tem 65 anos de história, é pioneira em refrigeração no Brasil, então é super importante mostrar um pouco mais dessa história também para um mercado que a Artico está entrando também. A Artico começou em 2022 esse segmento de adegas personalizadas, adegas e cervejeiras. Então é um mercado onde a gente está trabalhando uma atração um pouco mais forte, né, porque a gente tem competência para entregar o que o mercado precisa. Sim. As feiras, antes das feiras, eu até anotei aqui, tu vai falando, eu vou anotando para não te cortar. Tu acha que o digital, uma visão que a gente tem é que o digital, obviamente, é um bom processo de vendas, um bom SFA, um bom força de vendas, uma boa pipeline de vendas daí para expansão, todo isso daí tu acha que ajuda a proteger o cliente para a indústria? O digital, principalmente, porque o digital hoje não se estende só à campanha, né? A gente se estende à presença, a mostrar a marca, a gente está aqui, a gente entrega a solução, a gente faz isso, entrega conteúdo de valor. Como que tu vê? O digital ajuda você a estar presente, né? Sim. E toda vez que você está presente, você está cada vez mais, o cliente vai se lembrando cada vez mais de você. Sim. Quando a gente fala de feiras, quando a gente vai para as feiras também, a gente usa muito o digital. Hoje, na minha opinião, e a gente faz isso muito fortemente, já tem campanhas já direcionadas para isso em todas as feiras que a gente vai participar, não adianta a gente estar com um stand bonito e esperar que alguém do corredor passe e ele venha até a nós. Ou alguém ali do time comercial chama, ô Eduardo, vem aqui, deixa eu mostrar um negócio. Né? Então, hoje, antes de a gente ir para a feira, a gente tem todo um processo digital antes de ir para a feira. Sim. Né? Então, eu tenho captação de clientes que vão para aquela feira através de digital. A gente trabalha com marcar visitas dentro do nosso stand a partir de formulários no digital. A gente tem hoje um processo de reconhecimento da marca para todos que vão naquela feira conhecerem quem é a Artico também. Sim. Quando está acontecendo a feira, a gente tem campanhas de geolocalizadas também, para dizer, olha, a Artico está aqui, estamos no stand tal, tal, tal. Enfim, o processo digital está muito interligado ao nosso negócio, ao nosso negócio físico. E ele tem o propósito de ajudar as nossas vendas, né? Sim. Através da equipe que está lá fisicamente. Sim, muito bom. Isso daí também enfim, com você, pode... Não, eu já estava esquecendo de falar, depois da feira, né? Depois da feira também a gente tem um processo digital, né? Todos que se conectaram conosco, a gente tem todos que entraram no nosso remarketing, todos que entraram na feira, todos que tiveram interesse em algum produto nosso. Então a gente tem os leads quentes, os leads mornos, os leads frios, e tem uma estratégia depois da feira para cada um deles. Sim. Né? E se tu fosse, hoje, com a experiência que tu tem, se tu fosse entrar numa indústria, a indústria ainda é muito resistente com o digital. Por onde tu começaria? O digital, hoje ele é direcionador da perenidade das empresas. Né? Então, esse é o grande ponto que a gente tem do digital. Uma empresa, para ser perene, ela tem que estar... Não existe opção. Não tem mais, a gente falou, né? É comportamento de pessoas. Sim. Se as pessoas se comportam digitalmente, por que eu não vou estar no digital? Sim. Por que eu não vou estar presente? E assim, o público está mudando, né? Sim. Sim. O dinheiro está mudando de mão. O meu filho tem 13 anos. Ele vai começar a consumir ali, daqui uns 5, 6 anos, ele vai começar a consumir. E como é que ele vai consumir? Se ele nasceu no mundo digital. Então, por isso eu falo da perenidade. O digital, ele está linkado à perenidade. E se eu tivesse numa indústria que não tivesse digital, a primeira coisa é planejamento estratégico de como vai entrar nesse digital, por onde vai entrar, qual o caminho que vai entrar, política comercial muito bem estruturada,
muito bem transparente para todo o time, colocando responsabilidades para cada um e áreas e movimentos de atuação para cada um. Ou seja, o projeto, para quem nunca está no digital, ele precisa ser transparente e bem organizado, né? E bem discutido, né? Não pode ser da forma GA, né? Sim. Já ouviu falar da forma goela abaixo? Eu acho que é assim e vai ser assim, né? Então não pode ser assim. Sim. Precisa criar um comitê, precisa conversar com todos os pontos envolvidos naquilo, precisa ter a opinião de todos para fazer uma estratégia que vá funcionar. Sim. Porque todo processo não funciona porque pessoas não deixam que aquele processo funcione. E quando elas não deixam é porque elas não compraram aquele processo. Sim. Então, ou você envolve ou as coisas não acontecem. Envolver para engajar, né? Claro. E contrataria uma empresa de fora? Para ajudar nessa integração desse mundo? Principalmente quando tem uma resistência muito grande, com certeza. Então fica a dica, Apo. Clica aqui abaixo, vai ter um formulário ali para vocês clicar já. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês nessa integração digital, nessa digitalização de canais aí dentro da empresa de vocês. Mas isso é super importante, né? Porque às vezes a gente digitaliza dentro, né? E faz as coisas acontecerem dentro da companhia. Sim. E tem empresas hoje que têm muito benchmarking, sabe o que está acontecendo. Então, quando eu começo a fazer uma digitalização interna, sem ter uma agência competente que me ajude, a gente para no tempo muito, muito rapidamente. Sim. Porque o dia a dia nos consome. Sim. Então, provavelmente, aquele pessoal que tá fazendo aquele processo interno do digital, ele vai sempre fazer a mesma coisa. Muito bem colocado. E com uma agência competente, eu tenho a possibilidade de tudo que está acontecendo de novo, ela vem me reportando. Né? Então, isso ajuda a gente, num mercado que muda toda hora, a gente ajuda a empresa a ficar atualizada. Tu viu meu conteúdo de ontem que eu postei? Não vi. Não vi? Exatamente isso que tu falou foi o que eu postei. Boa, porque tinha uma dificuldade, o pessoal falava, tá, mas o que eu terceirizo no marketing e o que eu internalizo? E exatamente foi essa minha... Eu falei, tudo que envolva branding ou alguma coisa muito conectada com essência e cultura da empresa, algum design específico, é interno. Agora, quando a gente cai para performance, tecnologia, automação, tudo que necessite de oxigenação, porque o mercado muda muito rápido, é externo. Não tenta puxar isso para dentro, que vai dar BO. Né? E assim, eu já puxei para dentro. Sim. Então eu tenho as duas visões. Sim, né? Eu já tive a minha equipe dentro. Sim. E já tive agências fora. Sim. E quando eu estava dentro, eu fazia o feijão com arroz. A gente fazia o feijão com arroz, mas não se atualizava. Quando a gente vem uma agência competente, você tem essa atualização. Então eu já fui para os dois lados. Sim, perfeito. Né? E eu entendo que o lado estratégico de performance é super importante tu ter alguém de fora. Porque já está entendendo qual a campanha está funcionando para outros clientes também, alguns benchmarks que pode ser utilizados. Né? Então você ganha velocidade no aprendizado e na performance do negócio. E tu pega, por exemplo, aqui a gente tem, sei lá, 750 projetos. Meu Deus do céu, o que a gente já passou e o que a gente já não passou, e o que deu certo, o que deu errado, só que ainda essa é uma dificuldade, que inclusive a gente estava comentando. O que tu vê de principal diferença quando a gente assumiu ali com vocês para uma outra empresa, supomos? O que tu viu de principal vantagem nessa mudança ali, para me entender? A principal vantagem é a organização e processo. Né? E quando a gente fala de marketing digital, tem muita coisa acontecendo sem muito processo, sem muita organização. Sim. E organização e processo são coisas que eu valorizo bastante. Sim. Então, quando veio a Apo, ela conseguiu organizar
todos os nossos processos que a gente ou tinha implementado e não estavam funcionando, ou ainda faltavam implementar. Então... Legal, bom ouvir isso. E também porque existe um timing ali de conflito nesse momento, né? Porque eu me lembro exatamente que o time veio me perguntar, porque sabe que eu tenho essa relação boa contigo, e eles perguntaram, tá, mas a gente quer organizar, mas ainda tá gerando aquele, que é resultado. Eu falei, gente, bate o pé, organiza, porque aqui na frente faz diferença. E daí eles vão ver que faz diferença. Claro. Entende? Então, acho que uma das dicas que a gente pode dar até pro pessoal que tá nos ouvindo é que não seja com a Apo. Eu prefiro que seja, obviamente. Mas contrate empresas sérias, né? Porque aí entra, por exemplo, esse tipo de bagunça gerada porque o pior erro que as empresas podem cometer é pega o sobrinho e bota o sobrinho no marketing da empresa. E a nossa regra é, se tu tem uma pessoa júnior no teu marketing, o teu marketing vai ser júnior. Sim. E não adianta daí tu bater o pé e querer brigar. A organização vai ser júnior. Imagina a quantidade de dados que o digital ele te entrega. Como que alguém sem senioridade em negócio, em processo e tudo mais, vai conseguir fazer com que aquilo ali performe bem? Então, hoje, nós temos conselho, nós temos governança, nós cuidamos muito do cliente. Existem conflitos, a gente vai para o presencial para resolver, então a gente está nisso. Então, se for contratar, acho que é uma dica minha, eu acredito, compartilha disso, se for contratar uma empresa digital, olha bem a empresa, olha quem está à frente, se tem governança, se valoriza a inovação, se está sempre buscando coisas novas, se valoriza a educação, que é uma das coisas que a gente valoriza muito, que eu acho que faz total diferença. Total diferença. Quando a gente, até para a gente encaminhar para o final, comissão. Comissão é sempre uma coisa que fica muito... tá, mas veio para dentro, o cliente veio do digital ou veio do time interno. Vamos pegar o time de expansão interno. Liguei. Fiz a primeira venda. A comissão do time da venda interna. Foi para o representante. Venda interna não ganha mais? Como que você... Isso vai depender de cada operação. Né? Uhum. E como eu falei, precisa ter processo, uma política comercial bem estruturada e conversar com todas as partes. Sim. Né? Então não adianta a gente... Eu sempre falo que não tem uma estratégia enlatada. Sim, né? sim. Eu saí de uma empresa e fui para outra, e muitas coisas que aconteciam muito bem nessa empresa não vão acontecer bem nessa aqui também. Sim. Então, assim, estruturar uma política comercial, entender qual que vai ser o processo, qual é o envolvimento de cada parte, como vai funcionar isso, para entender como vai ser a regra de comissionamento. Entendi. E hoje a política, até para a gente... eu sempre vou tentar sintetizar mais qualquer coisa de quem fica puxando imersão ali na frente. A política comercial, ela é bem simples assim? Ou vocês apostam em políticas mais robustas? Quanto mais simples é a política comercial, mais fácil de todos entenderem. Ótimo. Então, assim, não adianta uma política comercial ter mais que meia página. Maravilhoso. Uma política comercial que você já tem que virar a página, já não é uma política comercial que vai dar certo. Né? Então, política comercial tem que ser sucinta, rápida de entender e extremamente assertiva. É assim que a gente entende que é extremamente assertivo. Sim. Política comercial que fica virando página, que tem poréns e poréns e poréns, o representante, o vendedor, ele não vai dar atenção a isso também. Vou ter que colocar... supomos que agora tu é o Eduardo e eu sou o cliente. E você me entregou uma política... Eu tenho a mesma filosofia que tu. Política comercial que eu falava que passa de uma página, né? E já não presta. É muito difícil fazer o pessoal entender. E aí... Mas tu me apresentou essa política comercial. E eu falei assim, isso aqui tá muito simples. Eu quero algo mais completo. Porque é isso que a gente enfrenta no mercado. Quando a gente tem um produto ali que se chama Plano de Marketing e Vendas, que é um diagnóstico e um direcionamento.
E quando a gente entrega esse direcionamento, a gente entrega metodologia, a gente entrega, ó, isso aqui tu tem que fazer, isso aqui tu tem que fazer, os canais são esses daqui que tu aposta, esse canal não está bem explorado. A gente faz todo um overview assim, da empresa. Política comercial, horrível, desorganizada. A gente pegou uma indústria que, para te ter uma ideia, cada região tinha uma infinidade de tipos de desconto. Tu não tem ideia. Não, porque o cliente já está há tanto tempo, daí ele montou-se muitos benefícios para ele, mas daí ele é um cliente daquela região, mas daí não tem mais isso em nenhuma outra região, não. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente chegou para ele e falou, ó, eu simplificaria dessa forma. Como tu resolveria esse conflito? Porque é um conflito que a gente passa muito. As pessoas achar que o muito grande, ou a política comercial muito uau, é a mais legal. Quando a gente tem casos pontuais de clientes muito diferenciados, a gente tem que tratar aqueles clientes como fora da política, né? E é óbvio que vai ter clientes que vão ter mais descontos que a política comercial, porque compram mais, porque tem mais relacionamento, porque tem mais tempo de casa, porque tem mais fidelização com a marca, enfim, que entregam mais para a nossa marca. Mas e se tiver o teu aval? Claro. Então, esses clientes, eles podem até ser tratados por um Key Account, né? Ou eles podem ser tratados diferente dos outros clientes, assim, a gente tem que ter uma política básica. Não adianta, numa negociação, às vezes você precisa sair um pouco da política comercial, óbvio que com um aval de diretoria, ou de dono de empresa, enfim. Mas você tem que ter uma política muito clara, muito rápida de entender, e depois qualquer coisa que saia além da política, ou ele já está muito bem direcionado, ou já está muito bem pontuado, o cliente A, B, C e Y, esses clientes, eles têm essa política comercial, essa tabela de preço, e a gente vai trabalhar com esses clientes. O resto está aqui, essa é a política comercial. Tem uma negociação, a gente está entrando num cliente gigante, que a gente sempre quis entrar, que o nosso maior concorrente está aqui, só que para a gente chegar aqui, a gente precisa fazer isso. A gente vai olhar price, margem, o nosso interesse de entrar ou não entrar, e a gente vai dizer sim, vamos sair fora da política, ou não vamos sair fora da política, esse negócio não faz sentido para nós. Mas, obviamente, uma política comercial, ela precisa ser seguida, mas quando a gente tem alguma coisa fora da política comercial, precisa escalar. Sim. E se fosse dar um checklist para o pessoal que nos ouve, que eu acredito que 90% das empresas fazem o digital, mas muito superficialmente, né? Bem superficialmente ainda, exploram muito pouco. O que tu falaria, assim, um checklist, um passo a passo, assim, faz isso, faz aquilo, assim que eu fiz já deu certo. O que tu vê? Assim, vai depender muito da empresa, né? E do negócio da empresa, né? Mas, assim, o básico, rede social, um bom website, talvez um e-commerce B2B, né? Então, um processo de captação de novos clientes bem estruturado, né? Onde a gente capta clientes que têm interesse para o negócio. Então, tem algumas coisas básicas que precisa ser iniciado, né? Mas, obviamente, vai depender muito de cada empresa, de cada negócio, de cada mercado. Né? Então, cada mercado tem a sua maturidade na parte do digital também. Né? Tem alguns mercados que têm uma certa maturidade, tem outros que não têm tanta maturidade de segmentos de mercado. Então, como a gente vai atuar nisso? Como eu falei, não tem nada enlatado, né? Perfeito. Eu trabalhei muito tempo na indústria da confecção, trabalhei na indústria moveleira e depois agora estou em bens de consumo. São coisas diferentes, né? A indústria de confecção há muito tempo está muito tempo no dígito. A indústria moveleira, se tu for começar, as grandes marcas, elas estão ainda engatinhando um pouco atrás ainda, não engatinhando porque as coisas começam a andar já também, mas um pouco atrás ainda da indústria de confecção. Bens de consumo já está bem estruturado já, enfim, na parte do digital, às vezes muito mais do que na indústria da confecção, mas enfim,
esse é o... Seria. Vai precisar entender cada segmento, cada mercado, mas redes sociais, tráfego, captação, né? Um Sim. bom SDR para trazer esse novo cliente para jogar para o time comercial. Sim. Enfim, esse é o Seria o básico. caminho. Talvez um e-commerce B2B também, onde você Sim. também traga esse cliente para dentro, esse pequeno cliente, ou esse cliente que ainda não é atendido para dentro. Perfeito. Enfim. E um dos canais que, até para a gente encaminhar para o final, um dos canais que vocês utilizam muito, que eu acho super interessante, é educação, né? Vocês apostam muito em educar o cliente de vocês, Muito. com workshops, com eventos, se aproximar. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente tem, dentro dos nossos segmentos, a gente tem alguns segmentos que a gente trabalha muito forte com essa parte de educação. Um segmento que a gente trabalha muito forte com o processo de educação é o segmento de instalações comerciais. Uhum. Padarias, confeitarias, empórios, supermercados, lojas de conveniência, enfim, onde a gente traz conteúdo relevante para esse público. A gente tira ele do dia a dia. Sim. E vem para entender um pouco mais. Então, nesse workshop que a gente fala de workshop 360, uhum. A gente fala de layout de loja, visual merchandising, fluxo de loja. A gente traz também uma nutricionista também que fala bastante sobre boas práticas de mercado, uhum. né, e contratação. A gente traz o Johannes, que é um cara sensacional, campeão aí de panificação em vários prêmios, medalha de ouro no mundo aí também, sobre produtos diferentes, né? Então ele traz um pouco da panificação artesanal, né? Ou a fermentação natural, uhum. né? Como a gente escalar uma fermentação natural dentro de um ponto de venda, uma padaria, uma confeitaria, um supermercado. Então ele traz muita informação. Eu entro muito na parte comercial e de marketing digital, como a gente traz esse público que está naquela região, que às vezes passa na frente e não conhece o que Sim. eu trabalho, que aquele negócio vende, enfim. Então a gente faz um 360, né? Visual, operação, produtos novos e vendas e marketing. Isso a gente tem uma agenda no Brasil inteiro. Esse ano a gente vai estar no primeiro semestre Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Caxias do Sul, Foz do Iguaçu. A gente vai para Assunção, no Paraguai também. Legal. O ano passado a gente teve em Montevidéu, no Uruguai. Tem clientes em todas as regiões, então a gente acaba fazendo um pouco disso. Depois, no segundo semestre, a gente vai para Sudeste e Nordeste, e Norte também. No segundo semestre, a gente vai para Manaus também, trazer um pouco dessa parte de conhecimento. Na parte de adegas cervejeiras, e adegas personalizadas, a gente também tem encontros e workshops com arquitetos. A gente está na Casa Cor agora de Balneário Camboriú, teve no ano passado na Casa Cor de Florianópolis, como fornecedor oficial da Casa Cor. A gente vai estar na Casa Cor agora de Balneário Camboriú também como fornecedor oficial da Casa Cor. Então a gente tem toda essa parte de relacionamento e de trazer conhecimento técnico para quem especifica os produtos de refrigeração, tanto para a parte de confeitaria, tanto para a nossa parte de refrigeração e instalação comercial e a nossa marcenaria para pontos comerciais, como para a parte de adegas cervejeiras e adegas personalizadas, tanto para ponto comercial como para utilização pessoal. Muito bom, muito bom. Eu acredito muito na educação também. Se tu fosse deixar como que se fala? Tem uma pergunta que a gente faz no final, que é: se tu fosse voltar no tempo e pudesse dar uma dica sobre, cuida com isso aqui em canais, em conflito de canais, pra ti, lá no início da tua carreira, de 10, 15 anos atrás, qual seria essa dica que tu daria? Aposta mais nisso, acredita mais naquilo? Qual seria essa dica? É uma boa pergunta, né?
A gente sempre acha, pô, o que eu sei hoje, se eu tivesse lá em 2005, nossa, né? Então, eu acho que todo tempo tem as suas prioridades, todo período tem as suas prioridades e os seus direcionamentos, né? Mas a parte do digital, a parte de olhar o marketing digital como uma ferramenta de performance, de aumento de performance de vendas, sempre é um ponto que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Legal. Bom, Henrique, queria agradecer o bate-papo. Chegamos a 1 hora de gravação. Te agradecer ao primeiro bate-papo do ano. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. Um prazer também estar aqui, né? E espero que tenha gostado, espero que dê o meu recado. Eu também estou à disposição ali, o que precisar também, tirar alguma dúvida, estou sempre à disposição. A gente vai deixar as redes sociais do Henrique aqui, para vocês, se quiserem seguir ele ou chamar ele lá para conversar, vai estar à disposição. E as redes sociais da Ártico também. Ártico, muito bem, vamos colocar também. E lembrando, acho que se a gente pudesse fazer um overview de tudo, não apostem em um canal só. Não. Acho que sim, existe representante não vai perder seu posto. Na verdade, eu acho que vai ganhar mais. Eu acho que o representante tem que apostar muito em experiência. Eu acho que mudou muito. O digital, não existe mais escolha. E além do digital, estar bem no digital, acho que é um ponto extremamente importante. E ter um bom time de expansão interno. Eu acho que vocês fazem isso com maestria, então eu queria deixar os meus parabéns para vocês. Bacana, obrigado. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!